Atos, capítulo 17, versículos 16 ao 23, diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de deuses estranhos, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os vossos objetos de culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Após duas campanhas evangelísticas, uma em Tessalônica e outra na Bereia, devido à perseguição dos judeus, o apóstolo Paulo foi obrigado a refugiar-se em Atenas. Embora não vivesse os seus dias de maior glória e supremacia, Atenas ainda era considerada a capital intelectual e cultural do mundo greco-romano. A terra dos famosos filósofos, os luminares do pensamento grego como Sócrates, Aristóteles e Platão, homens que influenciaram e ainda seguem influenciando o mundo até os dias de hoje, especialmente a nossa civilização ocidental. Atenas era famosa e é até os nossos dias por construções magníficas como o Partenon, a arquitetura, as dimensões, a geometria, tudo encantava os olhos de qualquer pessoa que tivesse a mínima sensibilidade por cultura, por erudição e por uma beleza, seja ela natural ou construída pelas mãos humanas. E é exatamente nesta cidade imponente, soberba e culta que se encontra o maior missionário do cristianismo e o maior plantador de igrejas da história cristã, o apóstolo Paulo. A Bíblia, no texto que você acabou de ler, começa dizendo que o apóstolo Paulo ficou impressionado. Mas o curioso é que Paulo não se impressionou com a erudição, com a cultura e nem mesmo com a arquitetura da cidade de Atenas. A palavra do Senhor diz que Paulo ficou com o espírito incomodado, aflito e angustiado pela imensa e absurda quantidade de deuses que havia espalhado por aquela cidade. Essa cidade que se jactava pela glória do conhecimento estava submersa nas trevas da idolatria e do paganismo. Existe um escritor, se eu não me engano, ele se chama Plínio, e diz ele que haviam cerca de 30 mil deuses e altares espalhados pela cidade de Atenas. Era um deus para cada sentimento humano, um deus para cada elemento da natureza, o deus da fertilidade, o deus da guerra, do amor, da água e etc. Era um deus para cada coisa. E Paulo fica incomodado com aquilo. E a Bíblia diz que Paulo, extravasando esse incômodo, vai agora pregar. Ele começa a andar pelas cidades, pelas vielas de Atenas, e ele frequenta as sinagogas e começa a pregar nas sinagogas e também nas praças, todos os dias. A praça de Atenas se chamava Ágora, e ela é diferente das praças que nós estamos acostumados, por exemplo. As praças de Atenas não eram apenas lugares onde as pessoas iam passear, mas todo o centro comercial, todo o centro cultural da Ágora, inclusive os debates filosóficos aconteciam ali. E Paulo, diz a Bíblia, se aproxima desses debatedores, chamados alguns deles de epicureus e estoicos. Eram defensores de algumas das muitas filosofias gregas atenienses.
Os epicureus eram hedonistas, eram os defensores da filosofia que diz comamos e bebamos e amanhã morreremos. Os estoicos, por sua vez, eram fatalistas, acreditavam que toda pessoa nasce com um destino marcado para a sua vida e que não há nada que ela possa fazer que seja capaz de alterar ou modificar esse destino. E Paulo começa a discutir com esses homens e apresenta a esses homens na ágora Jesus e a ressurreição. E eles pensam que esses dois, um ser e um outro uma promessa de Deus, que é a ressurreição, eram dois novos deuses para o panteão grego, ateniense. E aí você deve estar se perguntando, mas por que a ressurreição uma deusa? E que estranho, sim, porque a palavra ressurreição no idioma grego é Atanasis, e Atanásia era uma deusa também daquela época. Então eles acreditavam que Paulo estava apresentando dois novos deuses, Jesus e a ressurreição, a esposa de Jesus. E eles ficam tão curiosos com aquela ministração do apóstolo Paulo que o chamam agora ao Areópago. Eu não sei, eu esqueci de mostrar, aqui está a imagem do Partenon, na realidade o que sobrou, né, do Partenon, e aqui está o Areópago. O Areópago não era uma construção, não era um edifício, era uma colina conhecida como Colina de Marte. E nesse local, exatamente ali sobre aquelas pedras, se reunia a Corte Suprema da Grécia, como se fosse o nosso STF, Supremo Tribunal Federal. Esses homens eram responsáveis por julgar as causas penais, cíveis e também resguardar a filosofia ateniense. E agora o apóstolo Paulo, ele tem a oportunidade de subir nessa pedra e ensinar a todos os que estavam ali abaixo sobre Jesus e a ressurreição. E defender aquilo que ele havia aprendido do próprio Jesus durante os 3 anos e meio que ele passou no deserto da Arábia. Paulo estava ali agora. E eu não sei se você prestou atenção, mas é muito interessante a maneira como Paulo introduz o seu discurso. Paulo, de maneira muito inteligente e cortês, ele faz uso daquela cultura e ele inicia a sua mensagem assim, versículo 22 do livro de Atos 17, onde nós acabamos de ler. Senhores atenienses, em tudo eu vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os vossos objetos de culto, também percebi um altar no qual estava inscrito ao Deus desconhecido. É exatamente o tema que nós demos aqui para o nosso retiro. Aqui está alguns desses altares que o apóstolo Paulo viu na cidade de Atenas. Esses são alguns achados arqueológicos desses altares, cuja inscrição que está aqui em grego diz exatamente ao Deus desconhecido. Mas o que é esse altar e o que tem a ver com o nosso Deus e com aquilo que propomos para esse retiro? Diz um antigo escritor chamado Diógenes Laércios. Ele conta uma história sobre esses altares. Diz ele que cerca de 500 ou 600 anos antes da época do apóstolo Paulo, a cidade de Atenas foi assolada por uma praga terrível. Pessoas ficaram enfermas e não foram poucos aqueles que morreram. Eles ficaram preocupados com o que estava acontecendo e iniciaram uma sessão de sacrifícios nos altares daqueles vários deuses espalhados por toda a cidade de Atenas. Mas quanto mais eles sacrificavam, mais a praga se tornava imponente, poderosa e dizimava a vida das pessoas. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Então alguém teve uma ideia de chamar um famoso profeta da ilha de Creta, cujo nome era Epimênides. Inclusive o apóstolo Paulo cita uma frase de Epimênides na própria pregação aí que ele faz em Atenas, no capítulo 17. Epimênides é convidado agora e ele comparece exatamente aqui no Areópago e ele dá uma ideia. Ele diz o seguinte: vamos reunir uma quantidade de ovelhas e vamos soltar essas ovelhas agora e elas vão começar a caminhar por toda a cidade de Atenas. Onde elas pararem para pastar, para comer, se alimentar, o altar mais próximo do Deus onde elas estacionarem, onde elas estiverem, nós vamos oferecê-las em sacrifício. E esse é o Deus que está irado e a praga cessará imediatamente.
Eles soltaram, gostaram muito da ideia, soltaram as ovelhas começaram a passar, mas elas começaram a trafegar e passavam pelo altar de Poseidon, pelo altar de Zeus, pelo altar de vários deuses ali da cidade de Atenas, e não paravam. Até que elas interromperam a sua trajetória e pararam para comer, mas o local onde elas pararam não tinha nenhum templo, nenhum altar erigido a Deus nenhum. E o que eles fizeram? Resolveram levantar um altar. E quando eles levantaram esse altar, eles ofereceram as ovelhas em sacrifício, curiosamente a praga cessou, e então eles perguntaram, mas e agora? Que Deus é esse, Epimênides, que estava irado, a quem nós oferecemos o holocausto? E Epimênides disse, eu não conheço esse Deus, vocês também não conhecem. Então escrevam nesse altar ao Deus desconhecido. E depois muitos outros altares a esse Deus desconhecido foram levantados na cidade de Atenas. Paulo toma proveito dessa situação, portanto, e ele diz no versículo 23 de Atos capítulo 17, pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Queridos irmãos, eu escolhi essa experiência do apóstolo Paulo em Atenas para tematizar o nosso retiro, porque eu acredito que nós, como cristãos, estamos vivendo uma situação muito preocupante e talvez nada diferente desse altar ao Deus desconhecido que foi levantado na cidade de Atenas. Eu costumo dizer que nós vivemos em uma época sombria do cristianismo e da igreja cristã. Altares a um Deus desconhecido estão sendo levantados todos os dias em que cristãos supostamente se reúnem para adorar ao Deus da Bíblia. A confusão religiosa está cada vez mais marcante, acentuada, e eu digo que aquilo que está sendo apresentado às pessoas é um Deus sem personalidade, usando, obviamente, a desculpa de que adora-se o Deus da Bíblia, mas é um Deus sem personalidade, sem identidade, sem característica própria. É o Deus da prosperidade defendido por alguns, que gosta de dinheiro, que promete carro, casas melhores, empresas mais poderosas. É o Deus do rock, o Deus curandeiro ou mandingueiro do sal grosso, da camisa suada, onde pessoas tocam e são curadas. É o Deus Papai Noel que está só disposto a dar e oferecer do que receber, como nos mostra o Deus da Bíblia. É o Deus que não se importa com aquilo que comemos, vestimos, falamos e assistimos. O Deus do cristianismo no século 21, digo eu, é um Deus desconhecido. É um Deus tão carente de respeito e temor que muitas vezes nós não temos nem a coragem de jogar fora o chiclete da nossa boca em respeito a esse Deus. O pior de tudo é que a popularização dos meios de comunicação e da cultura do entretenimento acentuaram ainda mais esse desconhecimento do Deus da Bíblia. E aquilo que as pessoas sentem quando estão diante dessa cultura do entretenimento, como eu mencionei, o desejo é trazer essa atmosfera para os cultos, para a igreja. Toda a sensação de emoção, os arrepios, o êxtase, as fantasias dos filmes. Eu era muito viciado, já contei para alguns aqui, em filmes tipo Senhor dos Anéis, Harry Potter, e esses filmes estimulam em nós uma realidade irreal. Me perdoa a redundância, mas é fato. E tudo isso que é ilusório, que é fantasioso, do entretenimento, que nós somos estimulados hoje, infelizmente a nossa juventude quer trazer isso para a adoração e o culto a esse Deus. Sintetizando o que eu estou tentando dizer aqui para vocês, tem uma frase impressionante de um escritor cristão chamado A.W. Tozer. Ele diz assim: eu posso dizer o quanto de Deus você tem pelo quanto de entretenimento que você precisa. Eu digo que as palavras do profeta Oséias, as famosas palavras do profeta Oséias, elas ainda ecoam nos nossos ouvidos hoje. Você sabe que palavras são essas?
O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? Ao Deus desconhecido. Quantos de nós que estamos aqui hoje estamos levantando altares a um Deus que não conhecemos? Sabe que é impossível você render glórias a Deus e render graças a Deus se você não sabe quem Deus é e o que Deus faz? Você dá glórias a Deus pelo que Deus é e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Portanto, se nós temos um Deus desconhecido, um Deus sem identidade, um Deus sem personalidade, é impossível rendermos glórias e graças a esse Deus. E veja que Jesus vai acentuar, ele vai enfatizar a necessidade mais essencial do cristianismo, com as seguintes palavras. João, capítulo 17, verso 3. E a vida eterna é esta. Dois pontos. Jesus vai definir o que é a vida eterna. E qual é a definição que ele dá? Que façam o quê? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus então aqui está mostrando que é impossível termos vida eterna se não conhecemos a esse Deus desconhecido. Ellen White, na meditação Cristo Triunfante, do dia 2 de agosto, comentando essa passagem, ela diz assim: a questão de como conhecer a Deus é para todos uma questão de vida ou morte, ou seja, vida eterna ou perdição eterna. Um outro comentário dela, A Ciência do Bom Viver, página 409, transformação de caráter, pureza de vida, eficiência no serviço, apego aos princípios corretos, tudo depende do justo conhecimento de Deus. Esse conhecimento é o preparo essencial, fundamental, tanto para esta como para a futura existência. Eu queria que você entendesse um pouquinho melhor, sabe? Essa mensagem dessa manhã, ela tem um objetivo. É uma mensagem de conscientização. Amanhã, segunda e terça-feira, nós vamos não dissecar, porque seria impossível esgotarmos o conhecimento de Deus, como eu mencionei. Mas nós vamos adentrar aqueles que são os 3 atributos que, creio eu, mais mal compreendidos ou ignorados por essa geração mimada de cristãos, que é a santidade de Deus, o amor de Deus e a ira de Deus. Mas primeiro nós vamos ocupar essa mensagem de hoje apenas para nos conscientizarmos da realidade do cristianismo contemporâneo e de estudarmos esse tema. Então eu quero mostrar a você o que eu vi recentemente, um artigo escrito, publicado por talvez o jornal mais famoso do nosso país, a Folha de São Paulo, um artigo blasfemo, um artigo desrespeitoso, publicado no dia 25 de dezembro, por um colunista ímpio, depravado e escarnecedor chamado Gregório do Vivier. Alguém conhece ele? Ninguém conhece? Alguns, né? Vi uma mão lá atrás. O Gregório do Vivier é, junto com o Porchat, um dos criadores do canal Porta dos Fundos, que infelizmente muitos dos nossos jovens assistem o conteúdo desse canal blasfemo, irreverente e escarnecedor das realidades bíblicas. E esse cara chamado Gregório do Vivier, no dia que os cristãos celebram simbolicamente o nascimento de Jesus, ele escreveu um artigo na Folha de São Paulo. O título do artigo dizia assim: parabéns, baderneiro, comunista, defensor de bandido e prostituta. Ele estava falando de Jesus Cristo. No decorrer da matéria, eu separei apenas alguns trechinhos aqui, 2 trechos pequenos para você entender o conteúdo. Só mesmo no Brasil que o país para celebrar o aniversário de um líder comunista. Pior que isso, um baderneiro, terrorista, bolivariano, sem terra, defensor de bandido e da prostituição. E já no finalzinho da matéria, ele diz assim: ao transformar água em vinho,
que Jesus nada mais fez do que oferecer drogas à juventude como um bom comunista. Sabe, eu vejo esse artigo e ele expressa para nós, um pouco mais contemporaneamente falando, aquilo que alguns anos atrás, por exemplo, o Armandinho cantava na sua música, dizendo: quando Deus te desenhou, Ele estava namorando. Quando a Xuxa, em uma cântica mais antiga ainda, se dirige a esse nosso Deus como o cara lá de cima. Recentemente, um outro cantor que está sendo promovido pela mídia e que diz que esse ano focaria os seus conteúdos na nossa juventude, Pablo Vittar, lançou uma música cujo nome era Paraíso, onde um homem e um transexual se relacionam, me perdoe aqui a expressão, se esfregam em um local, dando a entender que eles estavam no paraíso, no Jardim do Éden. Ou seja, não há respeito mais com o nosso Deus. Não há mais temor com o nosso Deus. Não há mais reverência com o nome santo desse Deus das Escrituras, da Bíblia Sagrada. Quando eu vou, por exemplo, para Romanos 3,18, a Bíblia diz que não há temor mais de Deus diante dos olhos dos seres humanos. Não é nem que não há mais no coração, não há nem mais nos olhos, no exterior. Romanos 1, que é o capítulo famosíssimo, onde a partir do versículo 25 em diante, o apóstolo Paulo vai descrever a depravação moral que vemos hoje diante dos nossos olhos. Paulo diz que o relacionamento de homem com homem, mulher com mulher, poligamia e tudo o que está sendo promovido hoje pela mídia, Paulo diz que tudo isso é resultado, no versículo 25 de Romanos 1, de deixar o conhecimento de Deus. Mas eu te pergunto, de quem é a obrigação moral, evangelística, missiológica, de quem é a obrigação de revelar quem é Deus para o mundo? De quem é essa obrigação? Nossa. Isso me leva a concluir de que se esse Deus está sendo blasfemado, se ele está sendo desrespeitado pelo mundo, é porque a igreja cristã talvez não esteja cumprindo devidamente seu papel. E para fundamentar o que eu acabo de dizer, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 2, verso 24. Romanos capítulo 2, verso 24. Só gostaria de dizer que eu não generalizo, eu creio que existem cristãos sinceros e talvez muitos de nós que estamos aqui, que estão cumprindo com esse papel, mas essa é uma mensagem de consciência coletiva, da importância que temos com esse assunto nessa época. E Romanos 2, 24 vai dizer assim: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de quem? Por nossa causa. E no contexto ali o apóstolo Paulo vai dizer que são pessoas que dizem que não pode adulterar, mas adultera. São pessoas que dizem que não pode roubar, mas rouba. E ela diz que por culpa dessa esquizofrenia espiritual, o nome de Deus é blasfemado. Não se respeita a Deus. Quando eles veem que cristãos vão para a igreja, por exemplo, para buscar prosperidade financeira, eles concluem: eu posso buscar isso no mundo sem precisar desse Deus. Se isso é tudo que ele tem para me oferecer. E por aí vai. Sabe que eu vi algumas pesquisas recentes, eu achei bastante interessante. Infelizmente aqui no Brasil nós não dispomos de pesquisas como essas ainda, mas lá nos Estados Unidos elas acontecem já em larga escala. Mas esse estudo diz, feito no ano de 2017, no passado, pelo Instituto Americano de Cultura e Fé, eles chegaram à conclusão de que a maioria dos cristãos não conhecem a Bíblia. E veja alguns dados apresentados no estudo. Menos da metade, 46%, que foram entrevistados, afirmam ler a Bíblia pelo menos uma vez por semana. Ou seja, menos da metade dos cristãos entrevistados não são capazes de ler a Bíblia nenhuma vez por semana. Talvez, não vou perguntar para não constranger ninguém, mas talvez fizéssemos essa pergunta aqui, tivéssemos um resultado melhor. Graças a Deus, espero que seja assim. Mas e todos os dias? Será que temos esse hábito? Agora veja qual é o resultado disso. 79% desses mesmos que não leem a Bíblia uma vez por semana afirmaram viver de acordo com a Bíblia, com as Escrituras.
sendo que 30% só possuem uma cosmovisão bíblica. O que isso mostra para mim? Eles dizem que creem no que está escrito, mas quando a Bíblia é colocada como norma de comparação com a prática e a visão de mundo que eles têm, eles estão totalmente alheios aos ensinamentos bíblicos. É a esquizofrenia espiritual que eu acabei de dizer. 79%, não, eu creio em tudo que está aí, e creio e ensino, mas a verdade é que 30% apenas veem o mundo de acordo com as lentes da Bíblia Sagrada. E apenas 14% souberam responder questões básicas ligadas à fé que eles professam. Questões básicas, do tipo, quem pregou o sermão das bem-aventuranças? Quem pregou o sermão das bem-aventuranças? Apenas 14% souberam dar a resposta correta dessa pergunta, por exemplo. Um outro estudo, esse publicado pela BBC, diz que, ali em inglês, está dizendo como os smartphones e as mídias sociais estão mudando o cristianismo. Eles dão vários exemplos ali de como isso está acontecendo, vou citar apenas um aqui. Eu nunca me esqueci de uma pregação feita pelo pastor Marcos Cavalcante na igreja, recentemente, inclusive, sobre reverência com o nome de Deus. E ele citou um caso de que o pai dele o ensinou a ter profundo respeito com a Bíblia. De tal forma que o pastor, se eu não me engano, disse que até hoje não deixa nada sobre a Bíblia, né, pastor? Não consegue deixar nada sobre a Bíblia. Aí alguns talvez pensem assim, nossa, mas que extremismo, para que isso tudo? Sabe o que é isso? Isso se chama pedagogia de pais cristãos que querem ensinar os filhos a terem respeito com a santidade e com as coisas de Deus. Isso é pedagogia. O estudo diz, por que eu citei esse caso? Hoje, por exemplo, quando nós vamos à igreja, os jovens principalmente estão habituados a usar o smartphone. O smartphone é algo santo ou profano? Santo ou profano? Ou seja, o mesmo smartphone que isso está ali no estudo, o mesmo smartphone que você utiliza às vezes para ver coisas que nem deveria estar vendo, para jogar jogos, para fazer coisas corriqueiras. Nesse mesmo smartphone você tem a Bíblia que você usa dentro da igreja. O que isso rouba de você? A santidade do livro sagrado. Porque ele está dentro de um mesmo objeto onde você tem ali misturado coisas profanas, coisas seculares. Ah, mas então não posso usar? Use. Eu não sei até que ponto isso está afetando a sua vida. Eu ainda prefiro, quando eu vou para a igreja, levar a Bíblia em casa, quando eu faço o meu culto particular, eu uso smartphone, uso tablet, mas na igreja, em momentos de culto, assim, congregacional, eu uso sempre a Bíblia Sagrada. Então o cristianismo está sendo mudado. Perdeu-se os critérios de santidade, do conhecimento de Deus. E talvez isso tudo seja uma estratégia mesmo satânica. Mas nada disso é novo. Eu vou agora contar duas histórias rápidas aqui para vocês, verem que isso não é novidade. Abra a Bíblia, eu vou mostrar só o primeiro texto aqui de Juízes, é o primeiro versículo 10, mas você precisa abrir para lermos o verso 11 e 12. Então abra lá em Juízes, capítulo 2, nós vamos ler dos versos 10 ao 12. Diz assim o texto, versículo 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia quem? O Senhor. A tua Bíblia está Senhor aí com todas as letras em maiúsculo? Sim. Sabe o que isso significa? Que o tradutor ele optou por traduzir dessa maneira, porque ali, naquele local, estava o tetragrama, que é o nome santo de Deus, impronunciável. YHWH. O texto está dizendo, portanto, que houve uma geração, no período dos juízes, que surgiu e que não conhecia o Senhor, e nem tampouco as obras que fizera a Israel. Antes de ler versos 11 e 12, deixa eu explicar algo aqui. Essa geração que se levantou ali e que diz que não conhecia o Senhor, eles, por exemplo, não viram o Rio Jordão sendo aberto. Eles não viram as muralhas de Jericó caindo. Eles não viram os gigantes de Canaã sendo derrotados.
Eram filhos daquela geração que entrou na Terra Prometida, e depois dessa geração que entrou, veio uma que não viu aquelas obras grandiosas desse Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. E a Bíblia diz que essa geração não conhecia o Senhor. Talvez por culpa dos pais, que não transmitiram a tradição ali religiosa, espiritual, e os filhos agora não conheciam esse Deus maravilhoso. E sabe qual foi o resultado? Versículo 11 e 12 agora, vamos ler. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor Deus de seus pais que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram a ira do Senhor. Você vê o que a falta de conhecimento de Deus ela faz? Eu poderia resumir aqui em 5 palavras. A falta de conhecimento de Deus, nesse contexto, provocou apostasia. O que é apostasia? Abandono do quê? Da verdade, abandono do verdadeiro Deus. Ela provocou sincretismo religioso. O que é sincretismo? É a mistura de coisas do mundo, pagãs, com coisas cristãs. Ela provocou pluralismo e provocou o ecumenismo. É por isso que hoje você vê aí a mídia falando de ecumenismo, as academias falando de relativismo, de pluralismo, coisas que eu já preguei inclusive lá na igreja do Água Verde, para aqueles que estiveram. E para os cristãos isso tudo parece normal, porque um Deus sem identidade é um Deus plural. Quantos daqui nunca ouviram alguém dizer assim: não importa onde você congrega, não importa a placa da igreja, Deus é um só, e é isso que interessa. Já ouviram ou não ouviram? É verdade que Deus é um só, mas esse Deus que é um só, ele também tem apenas uma personalidade. O meu Deus, o Deus das Escrituras, não é Krishna, não é Buda, não é Alá. Essas pessoas precisam ser alcançadas, salvas pelo verdadeiro evangelho bíblico, mas aquilo que a filosofia ecumênica está tentando impor na cabeça de cristãos do século XXI é uma falsidade e fruto de levantar altares a um Deus desconhecido. Eu falei 5, disse que era 5 coisas, eu mencionei 4, mas tem uma ainda mais, que é o fanatismo. A falta de conhecimento de Deus, ela também produz fanatismo dentro da igreja, extremismo. E a história bíblica comprova isso também. Sabe com quem? Os judeus. Queridos, a história dos judeus é triste. Ellen White diz que quando Eva gerou o seu primeiro filho, qual foi o primeiro filho de Eva? Caim. Ellen White diz que Eva esperava que Caim fosse o prometido, o Messias. Mas mal sabia ela que ainda haveriam 4.000 anos a se passarem até que o Messias viesse. Os judeus esperaram por 4.000 anos, anunciaram o Messias na sinagoga por 4.000 anos, viram o Messias sendo tipificado pelas cerimônias do templo durante 4.000 anos. E quando o Messias veio, o que eles fizeram? Está aqui. João capítulo 1, aqui está 10, eu pus errado, capítulo 1, versículo 10 ao 11. O verbo, que era aquele que eles estudavam na Torá, na Ketubim, na Nebirim, que eram os livros que compunham o Antigo Testamento judaico, o verbo, a palavra, estava agora no mundo, encarnou. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Os judeus, seguindo talvez a moda de Atenas, criaram um Jesus mítico, um Jesus mitológico, um Jesus que não existia. Ellen White diz que o Jesus que eles anunciavam, o Messias que eles esperavam, não era o Messias anunciado nas profecias. Eles esperavam um Messias nos moldes de Alexandre o Grande, de Ciro o Grande, de César. Era o Messias que eles esperavam, um homem que fosse marchar à frente dos exércitos de Judá e os libertasse do jugo do Império Romano. Ele esperava esse Messias. Quando veio um galileu, um nazareno, de sandálias, descalço, pés empolvorados,
crucificado, ensanguentado no madeiro. Esse não é o Messias que nós esperamos. Pela falta de conhecimento do Deus verdadeiro, quando o Deus verdadeiro veio, eles o crucificaram. Muito triste, irmãos. E você se lembra daquele dia, aquela manhã bem cedo, quando o Senhor Jesus estava no tribunal de Pôncio Pilatos, e os judeus tiveram que escolher entre Jesus, o Cristo, e um outro Jesus. Qual era o nome do outro Jesus? Barrabás. Eu não sei se você sabia, mas o primeiro nome de Barrabás era Jesus. E quando eles tiveram que escolher entre o verdadeiro Messias e o falso Messias, eles escolheram pelo falso Messias. Porque aquele falso Messias, o Jesus Barrabás, tinha exatamente as características do Deus que eles criaram com o seu coração, com os seus sentimentos, e não o Deus que estava dentro da Bíblia. Ellen White fala de Barrabás, e olha que impressionante o que ela diz no livro Desejado de Todas as Nações. Esse homem, Barrabás, afirmara ser quem? Era ele mesmo que dizia, não sei se você sabia disso. Ele dizia que ele era o Messias. E veja as características messiânicas dele, se não eram aquelas que os judeus desejavam e almejavam. Pretendia autoridade para estabelecer uma nova ordem de coisas para emendar o mundo. Sob ilusão satânica, pretendia que tudo quanto pudesse obter por furtos e assaltos era seu. Por meios diabólicos realizara coisas admiráveis. Conseguira seguidores no meio do povo e despertar a sedição contra o governo? Olha só, era exatamente o que eles queriam. Sob a capa de entusiasmo religioso, isso daqui é falso reavivamento, era um endurecido e consumado vilão dado à rebelião e à crueldade. E a quem eles escolheram? O falso Messias. Por quê? Porque lá no templo, o famoso templo de Herodes, não estava sendo levantado um altar ao Deus verdadeiro. Eles pensavam, mas era um altar a um Deus que eles não conheciam. Queridos irmãos, quando o iluminismo e o cientificismo surgiram no final do século XVIII, início não, no decorrer de todo o século XIX, a razão e a ciência ocuparam no coração das pessoas o lugar de Deus. Darwin, o famoso Darwin, expulsou Deus da ciência. Marx o excluiu da história. Freud o retirou do inconsciente dos seres humanos. E Nietzsche decretou a morte de Deus. Uma vez agora que Deus foi excluído de tudo o que tinha a ver com a humanidade, e a ciência agora assume o lugar de Deus na vida e no coração das pessoas, oferecendo qualidade de vida, oferecendo uma vida mais plena, mais abundante para as pessoas. Os seres humanos agora deixaram Deus de lado, as igrejas começaram a morrer por conta do pensamento moderno, e a ciência ocupou o lugar de Deus. Mas nós chegamos na nossa época, que não é mais a época moderna. As pessoas da nossa época hoje sentem necessidade de Deus, porque eles viram que a ciência fracassou. A mesma ciência que produziu carros impressionantes, melhores casas e muitas outras coisas que poderíamos mencionar aqui, produziu bombas atômicas, produziu armamentos nucleares, dizimou a vida de milhões de pessoas na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra do Golfo e etc. Portanto, a ciência que se colocou como a soberana no lugar de Deus agora se provou inútil. E os seres humanos voltam a ter necessidade de Deus. Entretanto, eu quero que você preste muita atenção no que está escrito nesse livro, publicado pela nossa editora Casa Publicadora Brasileira, escrito pelo pastor Dr. Vanderlei Dornelles, Cristãos em Busca de Êxtase. Preste muita atenção nesse parágrafo aqui. Os pós-modernos, que somos nós da nossa época, sentem a falta de Deus, mas não do Deus tradicional. Assim, o Deus pós-moderno não é a alteridade suprema, ou Deus cristão, o Deus da Bíblia, mas a intimidade do ser. Quando os pós-modernos falam em Deus,
Eles falam de uma substância de si mesmos elevado a um status divino. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Que os pós-modernos hoje têm necessidade de Deus. Eles querem Deus, têm sede de Deus. Pessoas estão se deprimindo, suicidando. Pessoas estão com ansiedade, síndrome do pânico, porque sentem necessidade de Deus. Só que o grande problema é que o Deus da pós-modernidade não é o Deus da Bíblia. E eu poderia dizer para vocês, sem medo de errar, de que a esmagadora maioria das igrejas cristãs hoje, que arrogam o nome de Jesus e o nome de Deus nos seus púlpitos e nos seus trabalhos evangelísticos, não estão apresentando o Deus da Bíblia. O mesmo pastor Vanderlei Dornelles, ele vai dizer aí nesse livro que os cristãos hoje criaram um simulacro de Deus. O que é um simulacro? É um Deus caricato. É um Deus que não é o Deus exatamente como é. Uma caricatura de Deus. Um antropólogo chamado Aldo Natale Terry não é nem cristão, ele é um estudioso da religião. Olha que frase sensacional que ele diz aqui, falando dos pós-modernos. Ele diz que os pós-modernos, para eles, Deus não é conhecido, Deus não é compreendido, Deus é o quê? Deus é usado, é um objeto. Deus, ele se molda de acordo com as minhas necessidades humânicas. É por isso que hoje, é por isso que hoje fala-se de antropocentrismo e não mais de teocentrismo. Ou seja, Deus não é mais o centro da adoração, mas o homem, antropos, homem. Eu preciso terminar. Como resolver essa situação? Como sair de uma realidade tão drástica como essa? Quem vai fazer o apelo dessa manhã não vai ser eu, vai ser o próprio Deus. E sabe por que eu digo que vai ser o próprio Deus que vai fazer o apelo ao seu coração nessa manhã? Porque o apelo dessa manhã está lá em Jeremias, capítulo 9. Abra sua Bíblia. Jeremias, capítulo 9, verso 23 ao 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se disso, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Sabe o que Deus está dizendo para você aqui nessa manhã? Não se glorie no teu pós-doutorado. Não se glorie no teu doutorado. Se você é um mestre, não se glorie no teu mestrado. Se você é um pós-graduado, não se glorie na sua pós-graduação e nem na sua graduação. Se você é alguém que tem uma beleza física, se você é alguém que foi dotado por um rosto belo, por um corpo belo, Deus está dizendo, não se glorie na sua força. Se você é uma pessoa que tem sido abençoada por posses, riquezas, uma empresa próspera, uma conta bancária abundante, Deus também está dizendo para você, não se glorie na sua riqueza. Porque tudo isso passa, tudo isso é vão. Um dos reis mais conhecidos da história grega macedônica, Alexandre o Grande, antes dele morrer, ele fez um pedido para o seu escriba. Ele disse assim: quando eu morrer, eu quero que as minhas mãos fiquem para fora do túmulo, ou melhor, do caixão, né? Naquela época eles carregavam as pessoas sobre os ombros. Eu quero ser carregado por médicos. E quero que tudo aquilo que eu conquistei, todo ouro, toda prata, sejam atirados no solo. E esse escriba curioso perguntou para ele o porquê. Ele diz assim: eu quero que os melhores médicos do mundo me carreguem,
para mostrar que nem os médicos mais inteligentes foram capazes de impedir com que eu morresse quando o meu dia chegou. Eu quero que as minhas mãos fiquem alçadas para o lado de fora e abertas para mostrar que de mãos vazias eu entrei nesse mundo e de mãos vazias eu estou saindo dele. E eu quero que toda a prata e todo o ouro que eu conquistei aqui sejam atiradas aos solos para que todos vejam que aquilo que eu conquistei aqui vai ficar. Deus está dizendo para você, não nas tuas riquezas, não na tua força, não na tua inteligência. Se vanglorie, se glorie em apenas uma coisa, em me conhecer, em saber que eu sou teu Deus. Me busque, divague, se aprofunde no meu conhecimento, arrazoe comigo. Queridos, o apóstolo Paulo, voltando lá para Atenas agora, o apóstolo Paulo, quando ele disse para os atenienses, esse Deus que vocês não conhecem é o que eu vou mostrar para vocês agora. Sabe o que Paulo começou a fazer? Está aí, ó. Depois, agora quando terminar a mensagem, se você tiver um tempinho, chegue lá no teu quarto, leia do versículo 24, acho que até o 31, se eu não me engano, de Atos 17. E você vai ver que a pregação de Paulo em Atenas foi simplesmente uma exposição dos atributos de Deus, da personalidade de Deus. Por exemplo, no versículo 24 ele vai apresentar a onipotência de Deus. Ele vai dizer, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. No mesmo versículo 24 ele vai apresentar a soberania e supremacia desse Deus, dizendo, sendo ele o Senhor do céu e da terra. E eu acrescentaria aqui, o Senhor da minha e da tua vida. Amém? Amém. Deus é soberano. Ele apresentou a onipresença de Deus ainda no versículo 24, dizendo que ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. No versículo 25, ele apresentou a aceidade de Deus. O que é a aceidade? É um Deus que ele é independente de qualquer coisa. Ele é autoexistente. Ele é todo-poderoso. E ele diz que ele não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. No versículo 25 ele apresenta a bondade de Deus, ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Não levou Deus em conta os tempos de ignorância. E por fim, a justiça de Deus. Um texto conhecidíssimo, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Sabe por que Deus te trouxe para esse retiro? Não foi porque você foi convidado talvez por um amigo, ou porque o Tiago foi chato e insistente, como ele mesmo diz, pegando no teu pé para você vir. Não. Você está nesse retiro porque Deus escolheu você para Ele se revelar para você durante os dias que você estiver aqui.